E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta, mais uma aula para falar da classificação de materiais. Agora a gente fecha esse assunto aqui. Para a gente começar essa aula, eu trato aqui com vocês da classificação de materiais, que vai levar em consideração aquele aspecto do uso do material na organização. Lembrando que a gente, no finalzinho da nossa aula anterior, a gente falava sobre uma classificação bem relevante, que era a classificação de material crítico, né? Por que o material era crítico? A gente falou que era em material de grande relevância para a organização, material essencial para a organização. Falamos também que essa classificação de material crítico leva em consideração que o material é de difícil previsão, na verdade, materiais de difícil previsão. E um detalhe importante também que a gente tem que destacar é que os materiais críticos não se submetem a um rígido controle de procedimentos. Lembra disso? Não submetem a um rígido controle de procedimentos. E aí eu queria falar para vocês, no finalzinho da nossa aula anterior, a gente falava sobre o material que é chamado de inservível. É isso. Então a gente começa agora falando de material inservível. Uma coisa que você não pode esquecer é o seguinte, pessoal. Quando o material é dito inservível, significa que ele não serve. Tá, mas ele não serve para quem? Pois é muito relativo isso, porque na verdade, imagine o seguinte, né? Quando a gente fala de material como sendo inservível, não serve para a organização, deve-se considerar que ele não serve para uma instituição, mas pode servir para outra. Então, por exemplo, você pegar um manual de administração de materiais da Câmara dos Deputados, só um exemplo. Lá você vai encontrar o conceito de material inservível como sendo um material que não serve para aquela instituição, que é a Câmara dos Deputados. Mas, por exemplo, lá no sistema penitenciário, os agentes penitenciários receberam computadores que vieram da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque lá na Câmara não era útil, mas lá no sistema penitenciário serviu. Ah, mas serviu lá na escola. A escola também achou bom o computador. Estava no nível dela. Ah, o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, o SERPRO, achou que o computador estava muito ultrapassado, não presta. Então, assim, pessoal, esse conceito de inservível é muito relativo. Depende de quê? Depende de quem nós estamos falando. Então, inservível não serve para a organização que está falando. Agora, detalhe importante. São 4 tipos de materiais inservíveis. Temos o material chamado de recuperável. Recuperável. Sabe o que é um material recuperável? Ué, professor, mas o material chamado de recuperável, ele é considerado um material inservível? Sabe por quê? Porque o material, quando ele é classificado em recuperável, sabe o que significa? Significa que ele é um material que ele não tem, por exemplo, uma estrutura plena de funcionamento, ele está com algum tipo de avaria, algum tipo de dano, algum tipo de defeito. Ah, e por que ele é chamado de recuperável? Porque o conserto dele orça até 50% do seu valor de mercado. Então, ele é um material que até parece que compensa consertar. Mas na condição que ele está agora, ele é chamado de recuperável, porque ele tem alguma avaria, ele é inservível. Olha que coisa importante, hein? Lá na tua prova, falou que material inservível é considerado recuperável? Ou melhor, material recuperável, vai fazer o inverso da questão, né? Material recuperável é considerado inservível? Certo. Os inservíveis se dividem em 4 tipos. O primeiro eu já estou te falando agora, material recuperável. O que é um material recuperável mesmo? É um material que tem algum tipo de avaria, ou seja, tem algum defeito, uma falha, um dano, e ele tem um conserto que orça até 50% do seu valor de mercado, beleza? Ótimo. Segundo tipo de material inservível, material chamado de irrecuperável. Sabe por que ele é chamado de irrecuperável? Primeiro, tem avaria, tem defeito, e agora o conserto dele orça mais do que 50%, ou seja, o conserto orça mais do que 50% do seu valor de mercado, beleza? Então, falamos de 2 materiais que são chamados de inservíveis, tá? Recuperável e irrecuperável, beleza? Terceiro tipo, material chamado de ocioso. Como assim, professor? Material que está parado há muito tempo, material ocioso, parado há muito tempo, ele é considerado um material, também considerado um material inservível. Por quê? Porque está parado há muito tempo. Justifica que eu não preciso dele. Está parado há tanto tempo assim, então é um material que não é importante para as atividades da organização. E para fechar, a gente vem falar do material que é antieconômico. Ele também é inservível. São 4 tipos de inservíveis, né? Repetindo, recuperável, irrecuperável, ocioso e agora eu estou falando de qual?
antieconômico. Antieconômico, material cujo funcionamento é muito oneroso. Material de baixo rendimento. Ah, professor, mas não está com defeito, não? Não, não está com defeito. É um material em si, a característica dele. Seu material que é inservível, que é um material antieconômico, é de baixo rendimento para a organização. Beleza? Show de bola. Agora, nessa aula, a gente também falamos aí já, nós já falamos já da classificação de material inservível. Agora a gente vai falar de classificação de materiais por aplicação na organização. Essa é a classificação interessante, porque agora a gente vai falar de matéria-prima, material em processo, material que é chamado de auxiliar ou de manutenção, um produto acabado, material acabado. É isso que a gente vai falar agora. Vamos lá, dá uma olhada na tela. Pessoal, essa classificação é importante também para vocês. Veja só, material classificado como matéria-prima, pessoal. Quando a gente chama de material de matéria-prima é porque inclui aqui os insumos, ou seja, tudo aquilo que é base para iniciar o processo de transformação. Então é necessário para iniciar o processo de transformação. Materiais que irão integrar o produto final e sofrem transformações ao longo do processo. Agora, o material chamado de em processo. Tem um nome melhor que esse para entender o negócio? Ó, em processo. O que eu posso compreender? Que se ele é chamado material em processo, é porque ele é um material que já iniciou o processo de transformação, mas não está pronto ainda. Esse aqui é o chamado material semi-acabado, ou seja, material que nesse caso está em processamento, mas ele está quase pronto. Então eu falo que está semi-acabado. Então, também está em processo. Também está em processo, né? Também está em processo, sim. Está em processo, mas ele está quase pronto. Então, para dizer que está quase pronto, eu vou chamá-lo de material semi-acabado. Perfeito? Show de bola! Material acabado. Olha só, pessoal, atenção, não confundir material acabado com produto acabado. Sai para lá o teclado. Ó, material acabado, não confundir com produto acabado, tá? Pessoal, presta atenção no detalhe aqui, ó. Olha só, atenção. Imagine aí que seja uma indústria de camisas, camisas com botões. É uma indústria de camisas com botões. O que é que eu quero oferecer para o cliente? O que é que o cliente vai ter como produto final? É a camisa que tem botões. Então o produto final é o chamado produto acabado. É aquilo que eu quero oferecer ao cliente. É o produto final. Aí eu chamo de material acabado? Não, eu chamo de produto acabado. É o que eu quero entregar para o cliente, fornecer ao cliente. Agora preste atenção no detalhe aqui. Para eu produzir essa camisa com botões, eu tenho que ter os botões. E o botão também já estava pronto. O botãozinho já estava pronto. E o detalhe, esse botão, ele estando pronto, mas não sendo aquilo que eu quero oferecer ao cliente, porque eu quero oferecer ao cliente não é o botão, eu quero oferecer a camisa com o botão. Agora, detalhe, o botão está pronto? Está pronto. Então ele é chamado de material acabado. Ele não chega a ser o produto acabado, mas ele é um material acabado. Então, na verdade, só chamo de produto acabado, produto final, aquilo que eu quero oferecer ao cliente. Tem lugar onde o pessoal oferece o botão? Ixi, ficou feio esse meu exemplo pra caramba, mas tá bom, vamos seguir, já estamos nele mesmo. Tem lugar onde alguém oferece o botão? Tem. Lá onde alguém oferece o botão é o produto acabado. Por quê? Porque é o que eu quero oferecer para o cliente. E detalhe, aqui no meu exemplo, não era o botão que se oferece ao cliente, aqui era a camisa com o botão. Então o produto acabado é a camisa com o botão e o botão seria o material acabado. Aí tá a diferença, beleza? Se liga aí para não confundir material acabado com o produto acabado, beleza? Volta no slide aí, por favor. Olha lá. O produto acabado, então, material produzido que está pronto para disponibilizar para o cliente. Já o material acabado, material que não representa o que se deseja oferecer ao cliente, apesar de que ele está pronto. Ele vai integrar o produto final, beleza? E tem esse aqui, pessoal, material auxiliar. Esse chamado de auxiliar, chamado também de material de manutenção. Eles auxiliam na execução, na transformação do produto. Mas eles aqui, atenção, não compõem o produto final. A grande sacada na prova, saber que está falando de material auxiliar. Olha aqui, não compõe produto final. Material auxiliar não compõe produto final, beleza? Maravilha, então. Bom, na sequência, olha que importante essa questão aqui, ó.
Materiais que requerem cuidados especiais de armazenagem no transporte são classificados como materiais críticos. Perfeito. Pessoal, olha só. No sentido amplo do negócio, o material que dá trabalho para a organização, material que dá desgaste, que gera uma tensão maior, ele é considerado crítico mesmo. Material de difícil transporte, material de difícil previsão, difícil armazenamento, de altíssima criticidade, então. Esses materiais, então, que eu considero como materiais que exigem cuidados especiais no armazenamento, no transporte, materiais de alto custo de aquisição, materiais escassos no mercado, tudo isso eu considero como crítico também, tá? Então, a questão número 1, olha que interessante, veja lá. Materiais que requerem cuidados especiais de armazenagem e transporte, classificados como críticos, sim. Questão, então, vamos marcar nela? Questão certa, beleza? O profissional que atua na administração de materiais deve classificar como materiais críticos aqueles que possuem demanda previsíveis. Opa! Material crítico, demanda não previsível. Já tá errado aí, hein? Os quais devem ser estocados com base no risco. Aqui, demanda previsível? Não. Previsível não. Seria demanda não previsível. E por isso seriam estocados com base no risco. Questão errada, beleza? Seguindo aqui, questão número 3. Estoques são valores referentes a materiais existentes. Matéria-prima, material de consumo, produto em processo, produto acabado. Relacionados com atividades fins da organização. Constituindo o que se denomina de ativo mobilizado. Olha só, estoque não é ativo mobilizado, tá? Para ter o conhecimento, estoque não é ativo mobilizado. Estoque compõe o chamado ativo circulante, beleza? O estoque é ativo circulante. Não se esqueça disso. Questão errada. Vamos para a quarta questão. Quanto ao tipo de demanda, materiais são classificados em materiais de estoque, que é quando tem demanda previsível, e de não estoque, quando tem demanda não previsível. Beleza? E assim a gente encerra mais uma aula de classificação de materiais. Agora fechamos aí o conteúdo classificação de materiais. Um abraço, pessoal. Bons estudos. Até mais.